O campo de batalha está em silêncio, mas não é um silêncio de paz. É um silêncio carregado, pesado, esperando algo acontecer. De um lado, um exército inteiro, preparado, mas paralisado. Do outro, a ameaça que ninguém consegue enfrentar. Um gigante, Golias, surge, imenso, dominante, impossível de ignorar. Sua presença ocupa o espaço, sua voz corta o ar. Ele desafia, provoca, humilha. Dia após dia, ele aparece. E dia após dia, ninguém responde. O medo se espalha, silencioso, mas poderoso. Soldados treinados, homens fortes, todos recuam. Porque não é apenas força que está diante deles. É algo maior, algo que parece invencível. E então, em meio a esse cenário, alguém chega. Não como guerreiro, não como herói esperado, mas como alguém comum. Davi entra em cena, sem armadura pesada, sem aparência de soldado, sem o que os outros considerariam necessário para vencer. Ele observa, ele escuta, ele percebe algo que os outros já não conseguem mais ver. Para eles, é um gigante. Para ele, é um desafio que pode ser enfrentado. E isso muda tudo, porque enquanto todos veem o tamanho do problema, Davi começa a enxergar algo diferente. Não a força do inimigo, mas a possibilidade da vitória. O contraste é evidente. De um lado, medo coletivo. Do outro, coragem individual. Mas essa coragem não vem de confiança própria. Ela vem de algo maior, algo invisível, mas real. E é isso que começa a transformar a história. O silêncio do campo de batalha continua, mas algo mudou. Agora, existe uma decisão sendo formada. Davi não consegue ignorar o que vê. Não consegue aceitar aquele medo coletivo como normal. Enquanto todos recuam, ele avança em pensamento. Ele começa a falar, não com arrogância, mas com convicção. Ele questiona o que está acontecendo. Porque ninguém responde. Porque todos aceitam aquela ameaça como invencível. Suas palavras se espalham, chamam atenção. Soldados começam a ouvir. Alguns se incomodam, outros se surpreendem. Mas ninguém ignora. Porque há algo diferente nele. Algo que não combina com o medo ao redor. A notícia chega até o rei. E Davi é levado diante dele. O contraste é imediato. De um lado, um rei experiente, carregando o peso da guerra. Do outro, um jovem, aparentemente sem preparo. Mas quando Davi fala, algo muda no ambiente. Ele não fala sobre sua força. Não fala sobre habilidade superior. Ele fala sobre confiança, sobre proteção, sobre algo que não pode ser visto, mas pode ser sentido. Ele lembra de batalhas anteriores, não contra gigantes, mas contra ameaças reais que já enfrentou. Em cada uma delas, ele não estava sozinho. Essa certeza molda sua coragem. Não é ousadia vazia, é fé construída. O rei hesita, porque tudo ali parece improvável, mas ao mesmo tempo, não pode ignorar aquela convicção. E então, permite. Davi é autorizado a lutar, mas ainda há uma tentativa de prepará-lo. Uma armadura é colocada sobre ele. Pesada, rígida, inadequada. Ele tenta se mover, mas algo está errado. Aquilo não pertence a ele. Aquilo não é o que o trouxe até ali. E então, ele decide. Ele retira a armadura. Volta ao que é simples. Ao que conhece. Ao que sempre usou. Uma funda. Algumas pedras. Nada impressionante aos olhos humanos. Nada que pareça suficiente. Mas para Davi, é o bastante. Porque sua confiança não está no que carrega, mas em quem está com ele. E isso o coloca em movimento. Agora, não há mais volta. O campo de batalha prende a respiração. Todos observam, mas ninguém se move. Porque agora, algo inédito está acontecendo. Um jovem caminha sozinho em direção ao gigante. Cada passo de Davi ecoa no silêncio. Não há pressa, não há hesitação. Apenas avanço. Do outro lado, Golias percebe. Ele olha, e por um instante, não entende. Aquilo não faz sentido. Não é um guerreiro. Não é uma ameaça aparente. É apenas um jovem, sem armadura, sem espada. E isso o irrita. A reação vem rápida.
desprezo, raiva, ofensa. Ele avança, pesado, dominante, esmagando o chão a cada passo. Sua presença ocupa tudo ao redor. Ele grita, desafia, tenta intimidar, mas algo não muda. Davi não recua, não desacelera. E ele continua caminhando, firme, constante. O contraste é absoluto. De um lado, força bruta, confiança no poder físico. Do outro, simplicidade, confiança em algo invisível. A distância entre eles diminui. O momento se aproxima. O impacto é inevitável, mas não da forma que todos esperam. Davi para. Ele não levanta a espada, porque não tem. Não ergue escudo, porque não carrega. Ele prepara algo simples, algo pequeno, quase insignificante aos olhos de todos. Ele pega uma pedra, a coloca na funda e começa a girar. O movimento é leve, preciso, repetido. O som corta o ar. O tempo parece desacelerar. Tudo ao redor perde importância. Só existe aquele momento. Golias avança, confiante, certo de sua vitória. Mas há algo que ele não percebe, algo que não pode medir, algo que não pode controlar. E é exatamente isso que vai definir o desfecho. O instante finalmente chega. Tudo converge para um único movimento. O campo inteiro parece suspenso no tempo. Davi gira a funda, mais uma vez, e então, solta. A pedra corta o ar. Rápida, precisa, inevitável. O som é seco, direto, decisivo. Por um breve segundo, tudo fica em silêncio. Golias ainda avança, confiante, certo de sua vitória. Mas algo mudou. A pedra o atinge, exatamente no ponto onde não há proteção. O impacto quebra a ilusão de invencibilidade. O gigante para. Seu corpo reage, mas já é tarde. O desequilíbrio começa. Lento no início, pesado, irreversível. O chão parece esperar. O exército observa, sem conseguir acreditar. O gigante está caindo. Aquele que parecia impossível de vencer, está caindo. O peso de sua queda ecoa pelo campo. A terra treme. O som ressoa. E então, silêncio. Golias está no chão, imóvel, derrotado, não por força maior, não por armas mais poderosas, mas por algo que ninguém considerou suficiente. Uma pedra, um gesto, uma decisão, e acima de tudo, fé. Por um momento, ninguém reage, como se todos precisassem confirmar o que viram, como se a realidade ainda estivesse se ajustando ao impossível. Mas então, a compreensão chega. O gigante caiu. O medo perde sua forma. A ameaça desaparece. E tudo muda, em um único instante. O silêncio não dura mais. O campo de batalha explode em reação. O que antes era medo, agora se transforma em coragem. O que antes paralisava, agora impulsiona. O gigante caiu. E com ele, caiu também o domínio do medo. O exército que antes recuava, agora avança. A confiança retorna, não pela força, mas pelo que acabou de acontecer. Porque todos viram, todos testemunharam o impossível se tornar real. Davi permanece ali, no mesmo lugar, sem celebração exagerada, sem orgulho, apenas firme, como alguém que fez o que precisava ser feito. A vitória não muda quem ele é. Ela revela quem ele sempre foi. Um jovem que não se guiou pelo tamanho do problema, mas pela grandeza daquilo em que acreditava. E isso ecoa muito além daquele campo. Porque a história não é apenas sobre um gigante que caiu. É sobre tudo aquilo que parece impossível de enfrentar. Sobre momentos em que o medo domina, em que a lógica diz para recuar, em que todos ao redor acreditam que não há saída. E ainda assim, existe uma escolha: avançar ou permanecer paralisado. Davi escolheu avançar, não porque era o mais forte, mas porque não estava sozinho. E é isso que transforma tudo. A força não define a vitória. O tamanho do desafio não define o resultado. O que define é onde está a sua confiança. Porque quando a confiança está no lugar certo, até o impossível pode cair. E essa é a verdade que permanece. Não importa o tamanho do gigante.
Não importa o tamanho do medo. Quando Deus está presente, o impossível deixa de ser o fim da história e se torna o começo de algo maior.